Muito obrigado. Antes de mais, gostaria de agradecer a vossa presença, os que estão cá presencialmente e aqueles que nos acompanham online, que me vão ver assim um pouco de lado, mas as circunstâncias assim o exigem. Também um agradecimento muito especial ao Dr. Fernando Taveira da Fonseca, pela apresentação, por ter aceitado moderar e é a pessoa certa para fazer esta moderação, tendo em conta que já estudou este tema. Aliás, muito daquilo que eu fiz também foi com base na inspiração do trabalho do Dr. Fernando Taveira da Fonseca. Portanto, eu espero que o trabalho que eu vou aqui apresentar hoje, que resulta da minha tese de doutoramento, tenha pelo menos 10 ou 20% da qualidade da sua tese de doutoramento, que muito me inspirou, a mim, ao Carlos e a outros investigadores que recentemente trabalharam neste tema. E também um agradecimento também muito especial à doutora Margarida Sobral Neto, que não pode estar cá presencialmente, mas que foi a minha orientadora de doutoramento. Sem ela ia ser muito mais difícil e aceitou esta tarefa muito complicada de me orientar, mas no final correu tudo bem. E, portanto, também um agradecimento muito grande à doutora Margarida. Antes de começar a apresentação propriamente dita, pegamos aqui nas palavras da introdução do Dr. Fernando Taveira da Fonseca, realçar que parece-me que isto é um tema que é pertinente para a universidade, é pertinente em todas as instituições, organizações, para todas as pessoas, desde logo porque nós nascemos e já estamos a dar despesa. O hospital já tem despesa connosco, o Estado já tem despesa connosco, os nossos pais já têm despesa e, portanto, é preciso sempre dinheiro para suportar tudo aquilo que nós fazemos. Essa foi uma questão que sempre me preocupou. Eu entrei aqui na universidade em 2013, estávamos ali ainda a sofrer as consequências da crise, uma crise também ela financeira, e, portanto, discutia-se muito orçamentos de Estado, discutia-se muito déficit, e essa questão preocupou-me em particular. Comecei o meu percurso a estudar mais das câmaras municipais, depois passei para a Universidade de Coimbra, e, portanto, aqui esse estudo insere-se dentro dessa linha de onde vem o dinheiro que ajuda a suportar. Por exemplo, o que nós estamos aqui hoje a fazer, a necessidade está a criar um espaço, as pessoas que estão em trabalho, são salariadas, e alguém tem que estar cá por isso. No fundo, é essa pergunta. Depois de muitos debates e muitas conversas com a minha orientadora, que me ajudou, estava a escolher o tema, e achámos que seria pertinente estudar os modelos de financiamento da universidade num período que é particular porque inicia-se em 1772 com a reforma do Marquês de Pombal, uma reforma ambiciosa que tinha como objetivo colocar a Universidade de Coimbra ao nível das melhores universidades da Europa, e termina em 1835 com uma universidade muito endividada, literalmente nas ruas da amargura, em que a solução para o seu problema foi extinguir o seu modelo de financiamento que existiu até então, o do senhorio, incorporar esses bens do senhorio nos bens próprios nacionais, e a universidade passou a ser financiada a partir do orçamento do Estado. Não exatamente igual aos modelos atuais, mas já mais dentro dessa lógica. Portanto, a reforma visava uma coisa e o resultado acabou por ser outro. Então foi um pouquinho essa ideia que me motivou um bocadinho a escolher este tema e em verdade, por este caminho. Portanto, não há assim muitos autores, não há assim muitos historiadores que estudaram este período da perspectiva financeira, administrativa, mas os que estudaram já deixaram ali problemas bem explícitos, que depois, como a mim, explorar um pouco mais, articulá-los de outra forma, também trazer uma metodologia nova de análise, e desde logo o trabalho de António Madail, que é um historiador que tinha uma visão muito pessimista da reforma pombalina, porque eu só coloquei aqui duas citações, porque da administração absolutamente ruinosa e da nau que se afundava, e a nau que se afundava a olhos vistos. Tal foi a péssima administração, no entender do autor, da universidade no pós-reforma pombalina. E ele realça que todos os encargos que vieram no seguimento da reforma, como as obras, a contratação de professores, depois a concessão de terças, vou falar disso um pouco mais à frente, o facto de muitos rendeiros terem ido à falência, também vou explicar esse pormenor mais adiante. Tudo isso, no fundo, como uma bola de neve, começou a andar, a ficar maior, e o problema começou a ficar cada vez maior, e não havia solução à vista. A doutora Margarida Neto também já tinha estudado este tema, já tem uma visão diferente, desde logo compreendeu
a reforma Pombalina como um processo de modernização da universidade, do ponto de vista administrativo e financeiro, não resolveu os problemas estruturais. E isso foi uma daquelas ideias que me ficou aqui presente, que eu tinha necessariamente de explorar mais a fundo nesta questão do impacto da reforma. Até que ponto é que a reforma, de facto, foi uma reforma, por assim dizer, ou seja, rompeu com algumas das coisas que algumas das práticas que existiam no passado, continuou-as, o que é que isso significou mesmo na prática. E realçou aqui outro aspecto também que é muito importante, que era a dificuldade, isto é verdade para a Universidade de Coimbra nesta altura, mas também para qualquer outro senhorio de grande magnitude, que é a dificuldade em controlar e em conseguir arrecadar todas as suas receitas quando se tem um senhorio vasto e disperso no território. Até que ponto é que nós sabemos exatamente o que temos a arrecadar? Até que ponto é que nós conseguimos que as pessoas que têm que pagar o façam efetivamente? E então foi outro problema muito, muito interessante. Depois, já numa perspectiva diferente, Liliana Ferreira, numa dissertação da área da contabilidade, estudou o sistema contabilístico da Universidade de Coimbra a partir de 1750, e já nos apresenta aqui uma visão mais específica sobre a contabilidade, sobre a estrutura também administrativa, também aponta nesse sentido a modernização. Aqui deixa uma deixa muito importante, que o modelo seguido de reformar a estrutura administrativa e contabilística da universidade foi o de copiar o erário régio enquanto o Tesouro Central da Coroa. Ou seja, e aqui é um aspecto particular. A universidade passou a copiar uma estrutura que já tinha sido criada para a Coroa, que o erário régio é ali dos finais de 1761, 22 de dezembro de 71, início de 72. Portanto, essa estrutura e esse molde, todo o funcionamento foi copiado para a universidade. E o Dr. Fernando Taveira da Fonseca, apesar de não ter trabalhado este período, mas trabalhou o período anterior, e apresenta-nos uma realidade, uma situação um pouco diferente, porque eu parece que vou contar aqui uma história de tragédia, e o Dr. Fernando Taveira da Fonseca, apesar das dificuldades que a universidade teve na administração do período por si analisado, ainda assim teve uma situação financeira que, no geral, se pode considerar favorável, o que permitiu à universidade realizar muitas obras, contratar professores, também aumentar salários. Creio que aumentou, de 1754 aumentou um terço, 33% dos salários, emprestar dinheiro a juros. Normalmente ter dinheiro para emprestar a juros é um sintoma de finanças saudáveis, e, portanto, a situação que eu vou apresentar agora já é um pouco diferente, e, portanto, acabo desde logo aqui depois compreender. E essa era a grande questão de investigação, a questão central da minha investigação é, ok, então, se nós partimos de uma situação que era favorável à universidade, umas finanças equilibradas, com uma reforma ambiciosa, o Marquês de Pombal fez um investimento importante na universidade, como é que nós chegamos depois, a 1835, a universidade está quase falida. A universidade devia salário do professor. A universidade não conseguia contratar um pedreiro para fazer uma obra. Portanto, temos aqui duas realidades muito diferentes. Então, a minha pergunta, a questão central da investigação era mesmo essa, tentar compreender o que é que se passou. Claro que depois, para responder a uma pergunta, surgem outras perguntas, eu coloquei aqui apenas alguns exemplos, uma delas mais direcionada ao património da universidade, portanto, essa questão do senhorio, porque, como nós vamos ver, era a grande fonte de financiamento da universidade. Portanto, aqui, se calhar, convém realçar, quem não está tão familiarizado com a universidade na época moderna, a universidade tinha, digamos, uma dupla dimensão. Por um lado, uma instituição de ensino, de formação dos quadros, que eu trabalhava na estrutura administrativa em Portugal no Império, era uma instituição de produção científica, mas, por outro lado, a universidade era um senhorio. E, portanto, também tinha terras de onde retirava os seus rendimentos, e esses rendimentos suportavam a parte do ensino. Portanto, a componente senhorial suportava a componente do ensino. Depois tentar também compreender a questão do endividamento da universidade, e obviamente que, tendo em conta que a natureza da universidade é essa, então a instituição também de ensino, ver de que forma que a crise que afetou a parte financeira afetou o trabalho dos professores e a qualidade do ensino que era dado aos alunos. Antes de entrar na questão das finanças, há aqui um conjunto de ideias que eu acho que são importantes de ter.
para que depois se compreenda melhor o que vem a seguir. Algumas dessas questões estão aqui relacionadas com o contexto socioeconómico e político mais alargado. Desde logo, nós estamos a falar de uma reforma realizada por vontade e iniciativa do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal tem um período de centralização e de absolutismo em Portugal. O período seguinte, pelo menos na minha leitura, também não é muito diferente. E é essa a natureza depois da relação que vai existir entre a universidade e a coroa. Ou seja, a universidade perdeu, pelo menos da perspectiva administrativa e financeira, a universidade perdeu muita da autonomia que tinha. E muitas das decisões passaram a ser tomadas diretamente pela coroa. Não quer dizer que a coroa não pudesse ouvir a universidade em alguns momentos, mas, regra geral, a decisão final acabava sempre por ser da coroa. Depois é um período que fica marcado por vários conflitos militares, alguns deles em Portugal, em particular as invadas francesas. Ora, a universidade tem um senhorio, tem camponeses, lavradores, trabalham, pagam com o seu trabalho as suas rendas. Se os franceses entram no território e destroem as terras, ou as tropas portuguesas e inglesas que queimavam, usavam a terra queimada para impedir os franceses de se alimentar, muitas dessas terras eram terras da universidade, foram destruídas. E como tal, a universidade não teve a capacidade de usufruir dos rendimentos de terras que foram destruídas. Portanto, houve destruição de capital físico e isso foi impactante também. Além de todos os outros aspectos, do comércio fica desregulado, toda a economia é afetada e, portanto, o seu impacto é sempre negativo. Depois, uma questão também particular que é a do aumento dos preços, onde neste caso não é só o aumento dos preços, é a variação dos preços. Houve um grande aumento de preços até 1811. Regra geral para o negócio das rendas, eu vou explorar isso um pouco mais à frente, o aumento dos preços não é necessariamente mau. A diminuição dos preços é péssimo, é das piores coisas que pode acontecer, mas o aumento dos preços foi nocivo desde logo para o povo, porque estamos a falar de uma altura de crescimento demográfico, pressão sobre a terra, aumento, em alguns casos, de tributos senhoriais, os salários estão estagnados, porque há uma oferta de mão de obra e os salários ficam mais estagnados, os preços aumentam e o custo de vida agrava-se. Portanto, a contestação antissenhorial fica muito forte nos finais do século XVIII e início do século XIX, também é neste contexto que vai inserir. E contestação antissenhorial significou, no caso da universidade e de muitos outros senhorios, haver terras em que as pessoas se recusaram a pagar os direitos que eram devidos à universidade. E em alguns casos foi necessário usar uma cobrança mais musculada e houve casos em que a resistência foi musculada e as pessoas que iam arrecadar direitos da universidade foram ameaçadas de morte e não conseguiram arrecadar esses direitos. E, portanto, o contexto económico-social está-se a agravar. E isso é fundamental ter em conta para compreendermos esses aspectos. Depois, os estudos de Jaime Reis demonstram que o produto bruto agrícola, portanto, aquilo que saía efetivamente da terra, que era produzido, estagnou a partir de 1750. Parece-me que a principal razão foi o esgotamento dos fatores que permitiram o crescimento no período anterior, nomeadamente a propagação do milho-maíz e da vinha, que eram dois produtos muito mais produtivos e que permitiu esse crescimento. E o mesmo Jaime Reis e Nuno Palma, que estudaram o crescimento económico, demonstraram-nos que o PIB cresceu até 1780, o PIB per capita até 1750, e que a partir daí, provavelmente também muito impulsionado por essa questão agrícola, mas não só, a economia portuguesa estagnou e, portanto, não houve um aumento de riqueza. E, mais uma vez, é mais um fator de agravamento de uma conjuntura económica, social, financeira, etc., que se vai agravar. Portanto, estes são alguns aspectos que me parecem importantes ter. Depois, mais especificamente, sobre a reforma da universidade. Há aqui alguns aspectos também que convém ser, porque eu sei que nem todas as pessoas estão propriamente familiarizadas com foi a reforma, mas aqui do ponto de vista financeiro e administrativo há aqui algumas coisas que me parecem ser relevantes. Desde logo foi criada uma nova organização de administração da componente financeira, portanto, esta parte senhorial da universidade passou a ser administrada pela Junta da Fazenda em substituição de uma outra instituição que tinha um nome muito parecido, que era a Mesa da Fazenda. Eu vou falar daqui a pouco, um pouco mais sobre a Junta da Fazenda e essas alterações. Depois, em 1774, o Marquês de Pombal ordenou que se fizesse uma grande doação de bens patrimoniais à universidade. Tinham origem nos bens expropriados pelos jesuítas, entretanto já expulsos de Portugal,
no Colégio das Artes e nos hospitais de Coimbra que foram incorporados na administração da universidade. Isso quer dizer o quê? Quando nós consultamos os livros de receita e de despesa da universidade, nós temos lá incluídos as componentes dos hospitais e também do Colégio das Artes, assim como as suas rendas, porque o Colégio das Artes e os hospitais também tinham fontes de financiamento, essas também passaram para a universidade. Eu creio que o objetivo era o da eficiência, ou seja, de centralizar os recursos e dessa forma a administração poderia ser mais eficiente, eficaz e agradar toda a gente, e era benéfica para todos. Como nós vamos ver, foi exatamente o oposto que aconteceu. Depois, um período de muita contratação de professores, alguns deles estrangeiros, Domingos Vandelli é um deles, muito conhecido. Um período em que os salários, os encargos com os salários vão aumentar consideravelmente, e os alunos aqui estão familiarizados com esse problema dos salários, que eu realcei isso na última aula, que é o problema dos salários têm uma despesa fixa. É que as obras, eu faço obras pagas, se não as faço, não as pago. Os salários é uma despesa que está sempre lá à espera de ser paga. Não dá simplesmente para agora não vou pagar aos professores. É uma despesa fixa elevada. E isso depois vai colocar grandes constrangimentos à administração. E a questão também das obras, desde logo a construção do Jardim Botânico, por exemplo, mas outras obras foram realizadas que foram de valores astronómicos, mais concentrada na fase inicial da nossa análise, em 73, 74, 75, mas ainda assim constituiu-se como uma grande rubrica. Outro aspecto que eu gostaria aqui de realçar, que é essa questão senhorial. Ou seja, a universidade tem um senhorio, onde é que está esse senhorio? E como é que ele se formou? O Dr. Fernando Tavares da Fonseca já deu aqui algumas informações importantes, eu também não quero explorar por aí, não perder muito tempo, mas houve 2 momentos importantes da formação do senhorio que nós vamos analisar agora. Quando eu agora falar em senhorio, é o que vai resultar daqui e destas 2 grandes doações. A primeira em 1545, com a doação de bens oriundos do Priorado Mor de Santa Cruz, e depois, agora em 74, com os tais bens que eram dos jesuítas, dos hospitais e do Colégio das Artes, tudo incorporado na universidade, e resultou, como aqui neste mapa, que me foi cedido gentilmente pela doutora Margarida Sobral Neto, podemos ver que as rendas podem estar ali mais concentradas em Coimbra, Lamego, mas também em Braga, Viana do Castelo, lá em cima, aqui no norte, não sei se conseguem ver aqui. Não sei se o ponteiro do rato não aparece. Mas lá em cima, no norte, tem muitas rendas, e a universidade está cá, em Coimbra, e tem todo este território disperso para administrar, o que coloca desde logo constrangimentos, tendo em conta que nós estamos num período em que não há internet, não há telefone, portanto era mais difícil fazer esta gestão. Agora, vocês perguntam, ok, muito bem, mas o senhorio o quê? Tem rendas? O que rendas são essas? O que é isso? O que é que nós estamos propriamente a falar do senhorio em termos financeiros? Então, o senhorio permitia à universidade usufruir de um conjunto de direitos, podiam ser direitos eclesiásticos, nas terras onde a universidade tinha direito de padroado, ou seja, a universidade beneficiava do dízimo, 10% sobre o trabalho, tributo 10% sobre o trabalho, tendo em conta que estas terras eram do mundo rural, 10% sobre o trabalho, era 10% sobre a agricultura, basicamente, mas também tinha outros encargos, tinha que pagar a congruência ao pároco, tinha de suportar as obras nas igrejas, nos celeiros, etc. Depois tinha um conjunto de direitos à natureza senhorial, em que entra, por exemplo, a ração. A ração é uma percentagem da produção agrícola. Normalmente, aqui, para o caso de Coimbra, variava entre 12,5% e 25%, apesar de que há umas terras aqui já junto ao Mondego que pagavam uma percentagem ainda maior, 33%, mas era mais raro. E depois o foro era um pagamento mais simbólico, normalmente era uma quantia mais baixa. Mas e todo o conjunto de direitos senhoriais, eu não estar aqui a enumerá-los todos, são nunca mais senhores aqui, mas em particular a ração era o mais importante. Também tinha propriedade urbana, em particular em Lisboa, estamos a falar de casas, lojas, armazéns que eram alugados um pouco à semelhança daquele que é o nosso sistema de arrendamento atual. E uma característica muito importante, e que foi algo que a doutora Margarida Neto sempre insistiu, e parece-me de facto uma preocupação. E foi uma preocupação que a universidade teve à altura, foi que a universidade não tinha todos os documentos que comprovavam a posse daquelas terras. Isso foi notório nos bens que foram doados e que tinham pertencido aos jesuítas, porque foram feitas listagens das terras que a universidade tinha de receber,
e que as recebeu, mas depois não havia tombos. Porque os tombos não vieram. Os tombos, o que é um tombo? É um registro de propriedades e de direitos numa determinada terra. É por intermédio do tombo que a universidade sabe o que tem, sabe quais são as propriedades, as suas dimensões, quem era a pessoa que lá estava quando o tombo foi realizado, tem um conjunto de informações essenciais. E muita dessa informação não passou. Não sei se foram destruídos, foram perdidos, não sei se encontram aí alguns em algum arquivo, mas a verdade é que muita dessa informação não passou para a universidade. Ela era fundamental para garantir uma boa cobrança dos direitos. E isto eu posso dar um spoiler alert, na verdade houve muitas terras que a universidade nunca tomou posse e que deveria ter tomado, mas nunca conseguiu, nunca se encontrou. Essa foi uma preocupação até 1835. Depois temos aqui a Junta da Fazenda, enquanto o organismo que administra isto tudo, ou seja, então nós temos uma universidade, que é uma instituição de ensino, conhecimento de produção científica, etc. Temos o senhorio que suporta essa componente, e temos o senhorio então, que está espalhado pelo território português. Agora é preciso saber quem é que administra isso, ou seja, quem é que são as pessoas na universidade, quem é que são os responsáveis por tratar de resolver os conflitos, por organizar as cobranças das rendas, de forma que se vai fazer, etc. Então, e esta a estrutura é a Junta da Fazenda. Era composto por um formador que normalmente também era o reitor, ou seja, o reitor acumulava estes dois cargos. Portanto, o reitor era a pessoa que estava à frente deste organismo, depois tinha 3 deputados, que deveriam ter propensão para a boa ordem das administrações públicas e para regular a economia. Portanto, eram propostos ao reitor, que depois tinha de aceitar, mas o que acontece depois é que a própria coroa também tinha de aceitar quem era o deputado. Depois, um tesoureiro-geral com as qualidades de homem de negócios dos de melhor nota, probidade e inteligência, era eleito depois pela junta. O escrivão da Fazenda, com experiência de escriturário de uma das 4 contadorias gerais do horário régio ou de algum outro cargo, ainda que de menor classe ou de diferente contadoria, e tinha que ter instrução e prática nos negócios e contas que naquelas se verificam. O que nós constatamos aqui, resumindo em comparação com a estrutura anterior, é que há uma maior profissionalização nos cargos, ou seja, as pessoas já têm que ter competências mais específicas para o cargo que estão a desempenhar. Eu creio que o tesoureiro-geral tinha de ter frequentado a aula do comércio de Lisboa, onde se aprendia, entre outras coisas, por exemplo, a trabalhar com as partidas dobradas. Partidas dobradas, essas que foram introduzidas com a reforma pombalina, ao copiar o tal sistema contabilístico do erário régio. Um aspecto, para mim, que é mais importante até no meio disto tudo, é este aqui embaixo tem um asterisco, que é o documento que cria a Junta da Fazenda é uma lei. Isto não está no Estatuto da Universidade. É um documento régio que diz que esta instituição vai ser criada, vai ter estes cargos e vai funcionar desta forma, e essa forma é igual ao erário régio que foi criado. E, portanto, muitas vezes o que está a descrever é exatamente o regimento do erário régio. E naquilo que aquele documento não diz, como é que se resolve o problema? É ver como se faz no erário régio. Portanto, esse acaba por ser o procedimento. Isso é um marco importante no sentido também de uniformizar procedimentos, práticas das instituições públicas, e aqui a universidade, apesar de ser um senhorio, era um senhorio diferente dos outros, não era um senhorio de nobre, não era, a universidade tinha importância pública, tinha uma natureza um pouco diferente. Agora, vocês perguntam, e muito bem, então estes indivíduos, reitores, deputados, sentados aqui em Coimbra, administravam o senhorio da universidade. Não conseguiam administrar o senhorio da universidade porque não era possível ter informações em tempo real, e mesmo por mais rápido que fossem as comunicações à época, era difícil conseguir administrar todo este senhorio que estava muito disperso e que chegava a várias províncias e bispados aqui em Portugal. Por isso era preciso utilizar um conjunto de indivíduos, mais agentes económicos, etc., que eram fundamentais deste processo de administração, ou seja, pessoas que davam informações à universidade, etc. E, portanto, aqui os indivíduos que eu identifiquei foram estes. Desde logo, procuradores da universidade. Desta lista que aqui está, são os únicos que são, de facto, oficiais, ou se preferirem, funcionários da universidade. Estava uma folha de pagamentos da universidade. Originalmente havia 2, um no Porto, outro em Lisboa. Eles faziam coisas diversas. Por exemplo, podiam ir ao tribunal, representar a universidade,
podiam arrecadar receitas. No caso de Lisboa, eles arrecadavam todos aqueles aluguéis dessas propriedades urbanas, encomendavam livros, encomendavam microscópios, encomendavam minerais para serem analisados nas aulas, encomendavam sementes, plantas exóticas e raízes. Portanto, material que era preciso para as aulas, por exemplo. Eles também tratavam disso, porque muito destas coisas tinham que ser importadas, ou do Império, ou da Inglaterra, e fora. E, portanto, eram indivíduos que faziam um trabalho que era muito importante. E esses pertenciam à estrutura da universidade. Depois temos os párocos nos terras da universidade, com o direito padroado, que eram pessoas fundamentais para dar muitas informações à universidade. Essa é uma das fontes que mais abunda no arquivo, que é inquéritos que foram feitos aos párocos, informavam sobre a agricultura, informavam sobre o comportamento dos gandeiros, por exemplo, sobre quando os povos rejeitavam pagar, no espírito no âmbito da contestação antissenhorial, também davam muitas informações. Em alguns casos, os párocos foram muito importantes para a universidade, noutros casos, a lealdade dos párocos já estava com o povo, então, nesse caso, até ajudaram mais o povo do que ajudaram a própria universidade, porque estamos a falar de baixo clero, mas ainda assim, no geral, a estrutura da universidade, os párocos eram fundamentais para adquirir muitas informações. Os oficiais régios, aqui em particular, porque com a reforma pombalina, a fazenda da universidade passou a ser equiparada à fazenda régia. No fundo, uma ofensa à universidade é quase como uma ofensa ao rei. Isentou a universidade de impostos durante um tempo, vou falar isso mais à frente, e se fosse preciso usar oficiais régios e até soldados para fazer algumas cobranças mais difíceis, a universidade podia fazer. Além de que havia uma fonte de receita mais específica, chamada as contribuições das comarcas, que era um montante que as câmaras municipais pagavam ao regedor oficial da coroa, e que depois esse enviava para a universidade para ajudar na formação dos médicos depois chamados médicos dos partidos, que depois iam para os diferentes municípios atuar. E, portanto, esse dinheiro das contribuições também entrava na universidade por intermédio dos oficiais régios. Eram importantes nesse sentido. Depois eu tenho, talvez, não sei se é o mais importante, mas do ponto de vista financeiro, que era o mais importante, são os rendeiros. Os rendeiros não faziam parte da estrutura da universidade, não eram assalariados, nem funcionários, nem nada que se parece. Eram particulares que prestavam um serviço à universidade. E que serviço era esse? Era o da cobrança das suas rendas. Ora, era muito comum na época moderna as grandes instituições, até a coroa, delegar a cobrança das suas rendas em particulares e não utilizar os seus próprios oficiais. Porque a universidade o que é que podia fazer? Podia fazer, ok, eu vou arranjar aqui um conjunto de assalariados e dizer, olha, este indivíduo vai para Évora, este vai para Viseu, este vai para Lamega, arrecadar os direitos da universidade. Mas, à época, usava-se outro sistema, que era este do arrendamento aos rendeiros, e funcionava mais ou menos desta forma, que era, celebravam um contrato, normalmente os contratos da universidade, nesta altura, eram de 4 anos, em que o rendeiro comprometia-se a pagar um valor fixo, anual, vamos supor, R$1.000.000, e a universidade já sabia que durante 4 anos, aquele contrato ia render R$1.000.000 por ano. E depois o rendeiro que vai fazer vai às terras da universidade e os direitos que a universidade tinha a receber eram porcentagens da produção agrícola, portanto recebia em géneros, em espécie. E o que ele faz, ele recolhe esses géneros dessa espécie, vende, e do dinheiro que ele fazia a vender, pagava R$1.000.000 à universidade e tudo que fosse acima era o seu lucro. Logo, tinha de vender, tinha que trabalhar o suficiente para vender bem acima, porque quanto mais acima do R$1.000.000 fosse, maior era o seu lucro, não é? E você pergunta, podia acontecer ele só vender 900.000, podia acontecer um prejuízo. Daí que isto é um sistema que dá mais incentivo ao rendeiro para ele trabalhar e para tentar ter a cobrança mais eficaz e possível. É claro que isto depois em si também levanta outros problemas, porque muitas vezes também queriam arrecadar aquilo que não deviam, oprimir uns povos, né? Mas é um sistema que dá mais conforto à universidade. Porque depois a universidade fez isto para todas as rendas, conseguia planear mais ou menos o seu orçamento por 4 anos, né? Desde que os rendeiros pagassem tudo direitinho. Agora, os rendeiros são pessoas que se movem pelo lucro. E são pessoas que entram neste negócio para ganhar dinheiro. E eles estavam dependentes da conjuntura agrícola. E, portanto, se houvesse algum problema na agricultura, os rendeiros ressentiam-se e os rendeiros ressentindo era um problema. Porque depois, vamos supor, no caso das invasões francesas, os franceses entraram e pilharam muitas terras e os rendeiros chegam lá para arrecadar cereais, o vinho, e não há nada para arrecadar para destruir.
Então o rendeiro não consegue pagar a universidade. E diz à universidade, olha, eu tenho que pagar 1 milhão de réis, só que eu não tenho dinheiro porque os franceses pilharam. E a universidade diz, eu não quero saber. É 1 milhão que está contratualizado, eu não tenho que pagar. E eles ainda não têm 1 milhão para pagar. O que é que a universidade faz? Vai penhorar as suas propriedades. Propriedades essas que foram declaradas na altura que se celebrou o tal contrato de arrendamento. Ou seja, esse é um modelo, conhecido como modelo de cobrança indireta. Por fim, temos as testemunhas abonatórias e louvadas. Esses indivíduos eram um caso particular e até bastante curioso. Qual era que é a sua principal função? A função é esta. A universidade celebra contrato com o rendeiro. E o rendeiro tem que apresentar fiadores e propriedades como garantia. E o valor das propriedades como garantia tem que ser, em 73, equivalente ao valor do contrato. Mas, já no século XIX, tinha de ser o dobro do valor do contrato. A situação agravou-se, a universidade começou a pedir garantias maiores. E eles dizem, então, eu tenho aqui uma quinta, tenho uma casa, e como é que a universidade sabe? Posso fazer uma pergunta, Zé? Pode. É o valor do contrato para os 4 anos ou só para 1 ano? Aos 4 anos. Aos 4 anos. É o valor equivalente aos 4 anos e depois, mais tarde, do fundo, era o dobro dos 4 anos. O dobro dos 4 anos. À medida que a conjuntura vai se agravando, a universidade vai pedindo cada vez mais, porque as falências também vão aumentar. O que é que acontece? Então, eles chegam lá, dão aquelas propriedades, tem esta casa, tem esta quinta, e a coroa, como é que a coroa sabe? Então, nomearam testemunhas abonatórias e louvados que vão dizer, não, eu conheço esse indivíduo, eu sei que ele é um indivíduo rico, eu sei que ele tem essas propriedades e elas têm esse valor, e eu juro perante os sagrados evangelhos que isso é verdade. E qual é que era o problema? O problema é se o rendeiro fosse à falência e fosse ver as propriedades e elas o valor não bater certo, a universidade também podia ir atrás das testemunhas abonatórias e dos louvados. Por isso, este aqui é um sistema para reduzir aquilo que se chama os custos de informação. Custo económico, custo de informação, para tentar obter a informação mais fidedigna possível para, caso fosse necessário. E para finalizar, acho que é para finalizar, exatamente, antes de entrarmos na análise financeira propriamente dita, é deste aspecto da intervenção da coroa na administração. Falei nisso, mas é preciso ter aqui alguns exemplos práticos de como é que isto funcionava. Desde logo, a universidade não contratava ninguém, seria a administração da coroa. Ninguém trabalhava para a universidade sem ser aprovado pela coroa. Nenhum livro era comprado nem aprovado sem ser autorizado pela coroa. Nem os aumentos dos salários, nem tensas, nem aposentadorias aos professores que se aposentavam. Tensas eram mercês dadas muitas vezes aos familiares de professores, por exemplo, às vezes às viúvas, ou órfãos, ou assim. Uma obra acima de 100 mil réis não podia ser feita sem autorização régia, e quem está dentro das obras da época moderna sabe que 100 mil réis em obras não é nada. Isso é um valor irrisório. Tendo em conta que a universidade gastou 200 milhões em réis, 200 milhões de réis em obras, 100 mil réis não é propriamente, não é nada. Depois, a questão das câmaras dos páragos também, fazer contratos de aforamento, portanto, contratos de aforamento, ou seja, pegar numa terra e dá-la ao enfiteuta para trabalhar só se fosse inferior a 40 mil réis, contrair empréstimos, a universidade endividou-se porque contraiu alguns empréstimos, vou falar disso mais adiante, mas nenhum desses empréstimos foi feito por iniciativa e vontade exclusiva da universidade. Ou seja, foram ordenados pelo Marquês de Pombal. E a questão também dos impostos. A universidade, como era fazenda régia, não pagava impostos à coroa. Contudo, em 1796, se não estou enganado, foi lançado um imposto do quinto sobre os bens da coroa, em que os donatários dos bens da coroa tinham que pagar um quinto desses rendimentos. Ora, considerou-se que a universidade era donatária de bens da coroa e exigiu-se esse valor. Na altura, a universidade diz a natureza da universidade e a natureza da doação da universidade é muito diferente da natureza da doação dessas terras que foram dadas à nobreza. A universidade não tem de pagar esse imposto, contudo, e tendo em conta que Portugal na altura estava na guerra do Rocilhão, a universidade diz, tendo em conta que a universidade tem possibilidade, vamos fazer um pagamento de 12 milhões de réis, ora, e depois 6 milhões de euros, 6 milhões de réis por ano,
enquanto a exigência da guerra assim o justificar e enquanto a universidade tiver capacidade de pagar. Eles pagar a coroa, o patriotismo. Na altura, Dom João era regente e aceitou e a universidade começou a fazê-lo. Acontece depois, mais tarde, Dom João, mas principalmente já no reinado de Dom Miguel, a universidade já tinha deixado de pagar esse chamado donativo, porque era uma ajuda que estava a dar a coroa, e a coroa passou a exigir, não, então vocês têm que pagar esse donativo que está em atraso. E começa aí um problema, porque a universidade diz, não, nós só íamos pagar enquanto conseguíssemos pagar. E na altura, o rei gente aceitou essa condição. Mas a coroa diz, não, nós não entendemos isso, nós entendemos que vocês têm que pagar todos os anos, e portanto deixaram de pagar em 1813, e nós estamos em 1825, agora têm que pagar tudo com retroativo. Ou seja, assim, estalar dos dedos, criou uma dívida muito grande na universidade, são 6 milhões por ano. Portanto, este aqui é um daqueles exemplos, daqueles casos que demonstra mesmo que entre estas duas instituições havia uma grande assimetria de poder. Assim, e claramente a universidade estava dependente da coroa para tomar todo tipo de decisões. Ora, entrando aqui nos aspectos mais financeiros, mas partindo do período que foi estudado pelo Dr. Fernando Tabeira da Fonseca, foi um período em que a universidade já arrecadava muitas rendas, normal, muito dinheiro a juros. Eu acho que é um sintoma de saúde financeira, de ter dinheiro disponível. Eu tenho tanto dinheiro que eu não quero aqui parado, eu quero colocá-lo a render, vou emprestá-lo para receber juros. As propinas, 4%, as propinas normalmente valem sempre muito pouco, os salários, uma despesa maior, certamente, sempre normal, e gastos também com as obras. Normalmente também quem gasta muito dinheiro em obras é bom sinal. É sinal que tem dinheiro, sobra. Então, no geral, acho que posso dizer, se eu tivesse um parceiro, mas que vejam, por favor, mas acho que foi um período mais ou menos favorável. Pelo menos em comparação com o período que eu estou agora a analisar, parece um período muito mais tranquilo na administração financeira, tirando o período inicial do século, é para outra conferência. Portanto, já disse algumas coisas que ia dizer aqui agora, mas realçar o aspecto do aumento dos ordenados em 33,3%, que no fundo é um pouco como hoje em dia, quando os salários aumentam para os professores, é um terço, assim, cada vez, não, infelizmente não é, mas nesta altura, um aumento desta natureza é um aumento bastante considerável e bastante generoso. E um aspecto aqui importante, que é o investimento em sistemas de informação para o controle, preservação e administração das terras e das rendas. Lá está, fazer tombos, e para fazer tombos é preciso fazer vistorias, e conhecimentos ou reconhecimentos, quer enviar oficiais da matéria da terra, para compilar informações, para saber exatamente ao certo o que a universidade tinha a receber, e depois compilar tudo no tombo, e esse tombo ia permitir depois uma cobrança mais eficaz. Agora, entrando no período que eu já analisei, as rendas correspondiam quase a 3/4 das fontes de receita. E nós, na última aula aqui, em História dos Poderes Locais, e um dos meus alunos, muito bem, o Bruno, muito bem, disse logo ao professor, isso é um problema. Quando aconteceu mesmo na Câmara Municipal, a instituição está muito dependente de um só tipo de receita. E aqui, a universidade estava dependente das rendas, e como nós vimos as rendas, uma grande parte daquilo que é o valor das rendas é a agricultura. E as rendas eram em grande parte arrecadadas, mais de 90%, 91% do valor das rendas e das receitas no geral, era arrecadado por rendeiros. E, portanto, estava muito dependente de um modelo só de arrecadação e de um tipo de atividade económica. Então, se é um problema na agricultura, o que é que vai acontecer às rendas? Eu queria considerar também. Portanto, agora vocês podem dizer, mas isso é uma visão que é muito capitalista, que é de diversificação do risco, e não tem nada de capitalismo. Capitalista pode ter, mas não é atual. Isso não é atual. Os mercadores em Itália, no século XII e XIII, usavam muitas estratégias de diversificação de rendimentos. Aliás, as próprias críticas que foram feitas à universidade à época passavam por isso, dizer, então vocês têm tudo nas rendas. São muito dependentes das rendas. E pior, muitas vezes a universidade o que fazia era delegavam no mesmo rendeiro várias rendas, ou seja, o mesmo indivíduo arrematava várias rendas de terras diferentes. Qual é que é o problema? O professor tem 10 rendas e 10 rendeiros, se um falir, continua a ter 9 rendas.
Se eu tenho 10 rendas acumuladas em um só rendeiro, se ele falir, eu vou perder as 10 rendas de uma só vez. E a universidade fez isso. Começou cada vez mais a concentrar, porque à medida que os preços dos cereais aumentaram, os grandes mercadores do Porto e de Lisboa começaram a aparecer aqui em Coimbra para arrecadar estas rendas. Então apanhavam logo umas poucas rendas de uma só vez e como pagavam mais, o rendeiro era, e eu esqueci-me de dizer, isto é muito importante, era escolhido por leilão, ou seja, a universidade diz, é preciso arrecadar a renda do Lamego. E há 1 milhão, 1.100.000, 1.200.000, portanto, desse um valor mais alto, ganhava o contrato. Olha, se um indivíduo oferecer o valor mais alto para 10 rendas, ficava com as 10 rendas. A universidade podia dizer que não, fizesse, mas querendo com os contratos mais vantajosos, acabou por constatar isso um problema. Depois, alguns desses rendeiros faliram e a universidade perdeu de uma só vez várias vezes. Depois temos também as propinas, já um valor mais residual, os juros. A universidade, logo no início, após a reforma, tentou retirar todo esse dinheiro que tinha custado aos juros para pagar, para poder suportar os gastos com as obras. As contribuições das comarcas já é um valor reduzido e os empréstimos também acabam de ser um valor reduzido. Neste gráfico que nós temos cada uma das cores é a proporção de cada uma das fontes de receita no geral. Ou seja, não bem certinha, mas aquela parte ali amarela, por exemplo, é a porcentagem que o dinheiro de juros tinha sido emprestado ao retornar à universidade, teve no geral, ou seja, teve uma porcentagem muito elevada ali, mas depois, regra geral, o amarelo está muito pequenino, quer dizer que a importância desse tipo de rendimento era grande. E como podem constatar, aqui o azul mais claro ocupa quase o espaço todo, quer dizer que as rendas, de facto, na grande maioria, na maior parte dos anos, corresponderam à fonte de receita mais importante. No início, depois em 74 e 75, é que os empréstimos foram feitos empréstimos muito elevados, o empréstimo de 80 milhões de reis no cofre da Terra Santa, e creio que também os 16 milhões de reis no cofre da Ponte aqui de Coimbra, que era um cofre para fazer obras nos pontos aqui da cidade. Mas nos outros anos, normalmente as rendas eram a fonte de receita mais importante. Avaliando agora especificamente as rendas, portanto, olhando para aqueles 74% dos rendimentos, analisando aqui a linha em encarnado, nós temos o valor nominal, portanto, é o valor, como ele foi definido à época, é o montante que está nos livros de receita e de despesa. Portanto, nós colocando lá o somatório de todas as rendas, este é o montante. O que nós conseguimos ver é que o valor das rendas aumentou mais ou menos até às invasões francesas, e depois a partir das invasões francesas caiu. Eu acho que este é um gráfico que o importante, acho que não é o valor das invasões francesas, é o gráfico que cresceu enquanto os preços aumentaram e o gráfico diminuiu quando os preços diminuíram. Porque as rendas são cobradas em género. E com a inflação os produtos são mais caros. Logo, quem arrecada em género está a ganhar mais dinheiro. Ora, se a partir de 1811 os preços caem, eu a arrecadar em género estou cada vez a arrecadar menos valor. Logo, os rendeiros foram à falência. Muitos deles assinaram um contrato de 1 milhão a pensar que o preço ia se manter ou até crescer, e depois o que acontece, os preços caem muito. E eles depois vão arrecadar muito pouco comparativamente àquilo que têm que pagar. Por isso é que muitos foram à falência. Portanto, a deflação foi terrível para o mercado de arrendamento. A linha, que é preto, é a linha já deflacionada, ou seja, retirando o peso da inflação, nós constatamos que a universidade, na verdade, não conseguiu elevar o valor das rendas, apesar de que, quando fazemos análise financeira, é muito importante deflacionar e retirar o peso da inflação na análise, principalmente quando comparamos ao longo do tempo, ou comparações geográficas, mas na análise financeira nós temos que compreender a gestão financeira com os números que eles tinham nos livros. E os números que eles têm nos livros são os valores nominais, não são os valores deflacionados. Por isso é que eu na teste coloquei sempre os dois tipos de informação, porque eles dizem coisas diferentes e, dependendo do tipo de análise que nós fazemos, temos que ter sempre em conta esses valores. Aqui outro gráfico percentual em que a cor azul é a percentagem das receitas que entravam no modelo de cobrança indireta, ou seja, que era alguém que não era funcionário da universidade que estava arrecadado, e aqui o vermelho mais claro é a parte que era da responsabilidade dos oficiais da universidade em arrecadar. Como podem ver, a universidade estava dependente de pessoas de fora para arrecadar a quase totalidade das suas receitas. Acho que era 91%, em média geral, que é um valor muito elevado. Então, chegamos agora a um ponto que é muito importante. Então, vocês já devem ter
se apercebia disto. A universidade estava dependente de uma fonte de receita, estava dependente dos trabalhos dos rendeiros, os rendeiros arrecadam é produto agrícola, portanto é produto que sai da terra, se vêm os franceses, e estragam isto tudo, ou se é uma chuvada, uma seca e destrói a agricultura, os rendeiros não têm nada, isso não pode ser um problema. Pode ser um problema, e uma das análises que eu tive de fazer foi comparar o valor que era esperado, ou seja, a universidade assinava um contrato, aqueles 4 anos esperava receber 1 milhão por ano, vamos supor, mas a universidade assinava várias dezenas de contratos desses. A cada 4 anos repetia-se o processo. Então eu somei esse valor expectado e depois comparei com o valor que deu entrada nos cofres. E o que deu entrada nos cofres foi sensivelmente 75% do valor que era esperado. Quer dizer, 25% nunca entrou. Porquê? 2 razões. Uma delas, obviamente, devem desconfiar, muitos rendeiros foram à falência e não pagaram. Certo? Isso é verdade. Muitos rendeiros foram à falência e nunca pagaram. E depois nós vamos ver a dívida à universidade, uma coisa astronómica, e grande parte dos rendeiros não pagaram. Mas também há outro aspecto, que é, eu referi aqui que a universidade tinha direitos de padroado. A universidade arrecadava o dízimo, podia nomear o pároco, mas depois tinha encargos com a côngrua, com as obras das igrejas, por aí fora. Em muitas situações, como os rendeiros eram da terra onde a universidade tinha os direitos de padroado, quando os rendeiros iam a pagar à universidade, a universidade dizia-lhes assim, olha, é preciso fazer aí umas obras na igreja. Podes pagar aí essas obras. E então o rendeiro pagava, e depois o que mandava para a universidade já não era o bilhão de reis contratualizado para aquele ano, era esse 1 milhão menos 250 mil que foi logo, vamos supor. Não sei. Então, uma parte, não é muito significativa, mas isto ao longo de vários anos, soma tudo e é uma porcentagem que ficou logo quase na fonte, ou seja, o rendeiro ao pagar já não pagava a totalidade. Portanto, uma parte ali da receita foi logo absorvida pelas obras e pelos encargos. Repara, preciso pagar as todas as partes, muitas vezes tínhamos que pagar, era também os rendeiros. Portanto, o dinheiro que já entrava já não era exatamente o que estava no contrato. Agora, aqui há alguns anos, o valor, portanto, a linha a vermelho é o total arrecadado e a linha tracejada era o que era esperado. E aqui há anos em que o valor arrecadado foi superior ao esperado. O que é que aconteceu aí? O que aconteceu foi que conseguiu-se cobrar dívidas antigas. Okay. Algumas dívidas conseguiram ser cobradas, então ali, porque aqui neste momento aqui é uma grande quebra aqui na linha tracejada, quer dizer que os novos contratos que foram assinados com valores muito mais baixos. Porquê? Porque os preços estão a cair, o rendeiro, que tem que pagar 1 milhão por ano, vê os preços a cair, se ele não for à falência, no ano seguinte, ao assinar um novo contrato, ele diz, não, eu não vou pagar 1 milhão por ano, vou pagar 500 mil. Então, se os preços estão a cair, eu estou a perder dinheiro todos os anos, eu não quero assinar um contrato de 1 milhão, eu quero assinar um contrato de 500 mil, porque eu não posso ter um risco muito grande. Ora, aqui nós temos uma das principais causas da quebra da receita da universidade, talvez a pior delas todas. Porque aqueles que têm que suportar o risco da cobrança, veem que é muito difícil fazer a cobrança. Além disso, não é só a quebra dos preços, pois é a contestação intensorial. Pois é as circunstâncias climatéricas. Uma chuva, uma cheia do Rio Mondego, por exemplo, muito frequente. Portanto, era um negócio arriscado. Outro fenómeno muito curioso foi o atraso. Ou seja, houve pessoas que foram à falência, mas houve outros que todo mundo foram à falência, mas também muito rico aqui em Portugal. Em vez de pagar agora, pagam daqui a uns meses. Paga aqui um tempo. Então, aqui o que é importante é verem a linha escura, mais escura. A outra podem encontrar. Ou seja, o número de dias médio de atraso começou a crescer um bocadinho ali já nos finais do século XVIII. Provavelmente está a passar um bocadinho, mas a partir das invasões francesas disparou o número médio de dias de atraso, disparou mesmo muito. E vocês podem dizer, ok, mas eles atrasaram, mas pagavam. Pois, mas os salários têm uma data certa para pagar. Não é? E se eu estou a pagar uma dívida 2 ou 3 anos depois, os salários correspondem àquele período já devia ter sido pago. Não é? Então é complicado. Porquê? Porque os salários são uma despesa fixa. E uma despesa muito importante. E é muito difícil não pagar os salários. No que concerne às propinas, obviamente as propinas dependem do número de alunos. E aqui este estudo que foi feito pelo Dr. N. Vaquinhas, colocaram uma estatística, uma estimativa do número de alunos, depois comparei com o número das propinas e, portanto, aqui começa, o gráfico da esquerda começa em 1800, portanto, já começaria mais ou menos
assim aqui, mas bate muito certo. Ou seja, obviamente que para ter propinas é preciso estudantes. Se há guerra e Coimbra está ocupada pelas tropas francesas, a universidade não está a funcionar, obviamente que a universidade não vai ter estudantes, logo não vai ter propinas, não vai receber esse tipo de receita. Portanto, aqui funcionou muito também ao ritmo da maior ou menor estabilidade. Mas no período final, mais uma vez, com a guerra civil, os estudantes não se devem ter matrícula. No que diz respeito às despesas, salários quase 2/3, salários, extensas e aposentadorias, obras 13%, aqui encargos, estamos a falar de encargos com os hospitais, com repartições da universidade, por exemplo, o Gabinete de Física Experimental, o Gabinete de História Natural, etc. A administração tem a ver com as rendas, depois impostos régios, acabou por pagar pouco, empréstimos também. Os salários também foram a principal fonte de despesa em praticamente todos os anos, exceto no início em que as obras, portanto, que aqui a cor laranja, foram mais intensas, em particular as obras do Jardim Botânico. E aqui mais à frente, também foi ampliar e fazer algumas alterações também no Jardim Botânico, principalmente. O Jardim Botânico levou quase todo o dinheiro das obras. A despesa com os salários aumentou. Foi aumentando bastante, porque contrataram-se mais professores, mais ou menos até 1805, 6. E alguns oficiais também de outras repartições. Há ali uma quebra em 1820, porque a Revolução Liberal dividiu a lealdade de alguns professores. Depois, a partir daí, depois houve a Brilhada, a Vila Francada, depois o Dom Miguel ganhou muito poder, e depois veio a Guerra Civil, e acabou a Guerra Civil, e houve ajustes de contas contra os professores anteriores. Portanto, houve aqui, a universidade tentou não pagar salários a professores, por exemplo, que defenderam o Miguel. Era uma boa forma de poupar de alguma despesa, porque os salários dos professores eram um pouquinho elevados. Agora, este gráfico aqui é bastante curioso, que o que eu fiz foi, eu somei os salários dos professores e dos oficiais da universidade, cujos cargos tenham existido de forma ininterrupta entre 1773 e 1835. Depois reduzi a um índice de 100 no ano de 1773, e depois deflacionei esse valor para ver o impacto da inflação nos salários dos professores. O que nós constatamos é que em 1811 o índice é de 40, ou seja, ajustar o salário ao custo de vida, mesmo apesar da universidade ter aumentado os salários dos professores, a inflação foi tão elevada que em 1811 o salário dos professores estava no índice de 40 relativamente ao índice de 100 em 1773. Isso quer dizer o quê? Porque os professores também passaram um mau bocado, e os oficiais também. Ou seja, a inflação foi mesmo muito elevada, foi uma coisa muito complicada. Inflação boa para as rendas, mal para os assalariados. Os salários estavam divididos em 4 folhas principais: folha académica, professores, bibliotecários, bodeiros, etc. Obviamente a maior, quase 90%. Folha civil, com os magistrados de justiça. Eclesiástica era principalmente a capela da universidade, e a folha económica era a ajuda da fazenda. Ora, a folha económica foi a única que aumentou consideravelmente a percentagem do total de salários do total de salários pagos. Porquê? Não é que os seus salários tenham sido muito aumentados, mas foi que contratou mais pessoal. Só para quê? Para pagar as dívidas, para contratadores de dívidas e mais procuradores. Originalmente tinha um procurador em Lisboa e no Porto, mas depois já tinha em Braga, Lamego, etc., em várias cidades. Para quê? Para tratarem desses negócios da universidade, principalmente para tratarem de apanhar as dívidas. As dívidas eram tantas que a universidade, acima de tudo, queria depois criarem um sistema de, pelo menos, tentar apanhar essas dívidas. As obras, não é grande história, portanto, mais concentradas no início, depois ao longo do tempo, ali 1813 a 19, mais umas obras no Botânico, mas basicamente isso. Encargos, hospital 2/3, repartições, portanto, o teatro anatómico, o observatório astronómico, todas essas repartições, 31%, despesas de padroado 2,5%, ou seja, a universidade não é que precisasse gastar pouco dinheiro no padroado, não falta de cartas do povo e dos páragos a dizer a igreja está a cair no pecado, é preciso obra, simplesmente não havia dinheiro, a universidade não fez esses investimentos. Aqui no caso do hospital é muito engraçado, porque eu consegui identificar as fontes de receita que eram do hospital antes de não ser incorporado, e confrontei com as despesas do hospital. Tirando o primeiro ano, a administração do hospital deu sempre prejuízo à universidade. Ou seja, a universidade canalizou dinheiro que era para o ensino
canalizou para o hospital. Ora, e o hospital estava sempre a dizer que não tinha dinheiro. Porque o hospital, a conjuntura económica, o céu agravou-se, logo é normal que houvesse mais gente a precisar. Mas a universidade também não estava não tinha capacidade de reforçar o hospital. Então, esta incorporação acabou por ser má para as duas instituições, porque acabou por não beneficiar ninguém. Este é mais um exemplo de como uma reforma tinha um objetivo e acabou por criar outros problemas. Do que diz respeito à administração, está tombos, conhecimentos, tomadas de posse de procuradorias, tudo o que era pegar em indivíduos, mandá-los para uma terra e dizer, olha, tens que descobrir o que é que a universidade tinha lá, porque nós não sabemos. Ou sabemos, mas muita gente até pode estar a esquivar-se e é preciso saber exatamente ao certo o que a universidade tem naquela terra e fazer uma boa cobrança. Portanto, é isso, esta despesa aqui, dos tombos e assim, é exatamente isso que significa. Foi das poucas despesas que aumentou ao longo do tempo. Porquê? Porque se revela o investimento que a universidade fez para tentar dar a volta à situação. Mas ali a partir da década de 20 já foi muito complicado, porque depois, com a legislação liberal, foram-se extinguindo alguns direitos senhoriais e muitas vezes as pessoas deixaram de pagar esses por extintos e deixaram de pagar todos os outros. Portanto, eles fizeram, acima de tudo, foi deixar de pagar. Portanto, evolução da receita e da despesa no geral, aumento até mais ou menos 1807, 9, por aí, depois quebra as duas componentes muito próximas, comum em instituições do antigo regime, a gestão conservadora, tentar que a receita cobrisse a despesa. Nós não estamos a falar de instituições de maximização, ou seja, o objetivo da universidade não é tentar ter os maiores lucros possíveis. A universidade começou a queria mudar as coisas quando deixou de ter o dinheiro para pagar a despesa. Isso é uma forma muito comum de administrar as instituições na época moderna. Saldos variados, podia haver despesas também extraordinárias, podia muitas vezes o registro de uma determinada fonte de receita ter sido atrasado e ser lançado no ano seguinte, também já mudava ali um pouquinho a forma como a conta era escrita. Aquilo que interessa mesmo, acho que é mais este gráfico, que é o dinheiro que sobrava em lucro, em saldo, não é? Se transitava para o ano seguinte e muitas vezes cobria a despesa ou o prejuízo do ano seguinte. Por isso é que chamamos saldos consolidados. E aí a universidade teve sempre saldos positivos. E agora vocês perguntam, mas então a universidade não estava endividada, não fazia dívida? Estava. Como é que a universidade fazia isso? A universidade fazia isso de duas formas. Aquela que eu já referi foi o Marquês de Pombal disse, não, nós temos que pedir estes empréstimos têm que ser dados à universidade, a universidade depois vai pagá-los. E depois há outra forma, também há uma tática muito comum aqui em Portugal, que é depois eu pago. Depois passa aí e pago. Essa foi uma estratégia que a universidade usou, foi. Não tinha dinheiro para pagar aos professores, atrasou. E começou a atrasar. E atrasar o pagamento, isso é dívida. E nós conseguimos contabilizar. O que está aqui a laranja é aquilo que a universidade devia a outras pessoas. Aí qualquer coisa do computador, não sei escrever. Depois está parando assim. Não, mas é só a Universidade de Coimbra e são os anos 775, 84, não é informação muito. Tem diversos quadros. Em todos. Sim, ok, mas se for só o título. Mas não, aqui não tem ok. Aqui não aparece. E o ponteiro. Aqui. Ok. Está melhor, está um bocadinho melhor. Tá, ok. Ainda tenho ali em cima. Sim, mas é só basicamente o título do gráfico. Portanto, a Universidade de Coimbra devia algum dinheiro às instituições. Portanto, esta é a dívida da universidade, a que está azul, portanto, a universidade ficou a dever a quem lhe emprestou dinheiro para as obras, e depois, mais tarde, a dívida cresceu um bocadinho com a tal dívida à coroa e também aos professores. O que deviam à universidade era, desde logo, a coroa, que eu creio que foi prestado dinheiro à coroa no período anterior, o Conselho Ultramarino, se não estou em erro, a tipografia régia, uma parte desse dinheiro nunca foi devolvido, e depois a dívida dos rendeiros, que é o que faz disparar o gráfico. É uma dívida muito, muito elevada. Aquilo que deviam à universidade dava para pagar a dívida da universidade duas vezes. Na verdade é que o próprio sistema de cobrança de dívidas da universidade também não era muito eficiente. Também era outro tempo.
Como eu tinha referido, a universidade podia penhorar os bens dos rendeiros, ou dos devedores, e no último ano quase 25% das fontes de receita que entraram na universidade entraram dessa forma, ou seja, entraram por via da penhora. E isto está nestas percentagens porque essas foram as receitas que eu consegui identificar desta forma, porque há muitas outras que eu não consegui identificá-las. Provavelmente a realidade era bem pior do que aqui está. Essas foram aquelas que eu consegui identificar como tendo entrado dessa forma. O que é que isto aqui significou? A universidade deixou de comprar, a partir de determinada altura deixou de comprar livros, deixou de comprar aparelhos, sementes, minerais, tudo o que fosse preciso para o ensino. Também dava esmolas, deixou de dar esmolas, as celebrações também caíram, prémios aos alunos, que eram prémios monetários, depois a universidade diz, os alunos ficam contentes só com uma menção honrosa. Mas se eu, enquanto ex-aluno, posso dizer que o dinheiro também fazia jeito. Dívidas aos professores, ao Estado, a todos os credores, e a diminuição das despesas com obras. A única despesa que de facto assim aumentou um pouquinho durante um tempo foi essas despesas com os tombos, com os conhecimentos, as vistorias, etc. Portanto, o que levou à crise? Esse fim do privilégio fiscal, portanto, essa lei de 1796 que foi alterada, a diminuição dos preços, portanto, eu já expliquei isto aqui tudo, estou só aqui a recapitular alguns desses aspectos, a extinção de direitos e tributos e o contexto da antissenhorial, maus anos agrícolas. Um mau ano agrícola era penalizador, mas se fossem 2 ou 3 consecutivos, para os randeiros significava logo muitas falências, conflitos militares, obviamente. Aqui a questão da intervenção do Estado, nesse sentido em que o Estado criou uma dívida à universidade e quando os interesses das duas instituições colidiam, o Estado decidia sempre a favor do Estado e não a favor da universidade. Não é? Os encargos com a reforma, a dependência dos randeiros, a dependência das rendas, as dívidas eram muito difíceis de arrecadar, obviamente, o desconhecimento do senhorio, também muito importante, e esta questão da incapacidade em reformar as instituições senhoriais, isto não é tanto uma responsabilidade da universidade, mas é o sinal dos tempos. Ou seja, não era possível reformar os forais, não era possível reformar os dízimos, nem os direitos senhoriais, tudo isso foi extinto. Tudo isso foi extinto. Portanto, quando foi extinto, a universidade perdeu todas as suas fontes de rendimento e teve que ser financiada diretamente por orçamento do Estado. Agora vocês perguntam, não se fez nada para tentar contrariar isto? Fez a Comissão de 1824, que saiu dos debates do Parlamento, pretendeu, tinha 2 linhas principais, a linha do vamos reforçar a universidade com novas doações, ou então a linha que acabou por ganhar, mas apenas em 1835, que é vamos acabar com o senhorio da universidade e incorporar a universidade no Estado. E quais foram as principais soluções? Eram coisas não muito disruptivas, ou seja, vamos tentar aumentar os tombos e reforçar os recursos humanos para a universidade saber que, de facto, quantas rendas tem para arrecadar, vamos tentar cobrar as dívidas antigas, vamos encontrar esses bens que foram perdidos, e vamos reduzir pensas e algumas despesas não fundamentais, mas isto não mudava nada, não mudava estruturalmente o funcionamento da instituição. E, portanto, o sucesso destas medidas foi muito limitado, e por daí que eu achar e considerar que uma das grandes conclusões da tese é que a reforma pombalina, na maior parte dos aspectos, não foi propriamente uma reforma, mas foi mais um processo. Ou seja, não mudou completamente as regras do jogo, as coisas continuaram a fazer-se da forma como se faziam, para a conjuntura que mudou muito, e isso colocou outro tipo de problemas. Talvez a perda de autonomia na administração talvez seja a maior dessas diferenças, e todos os aspectos que eu já realcei, a dependência das rendas, e portanto acho que a crise da universidade insere-se na crise também do mundo senhorial, né? Já estava a dar nos últimos, já estava ligado às máquinas, por assim dizer, mas obviamente houve muitos fatores conjunturais que colocaram uma pressão muito grande sobre esses fatores estruturais que também limitavam a universidade e os senhorios no geral. E, portanto, o resultado final, que é aquele que eu disse logo no início, a universidade ficou sem o seu senhorio, os seus bens foram incorporados nos bens próprios nacionais, a universidade passou a ser financiada pelo Orçamento do Estado e abriu-se um novo capítulo da universidade. Portanto, da minha parte, é isto, está tudo, espero que tenham gostado, e agora qualquer dúvida, por favor.